Olá, galera fanática pelo Timão. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Corinthians? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Sendo assim, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. André Ramalho expressou sua frustração e preocupação com a falta de eficiência do Corinthians após o empate sem gols contra o Fluminense no último sábado. O zagueiro não hesitou em apontar que a principal deficiência da equipe tem sido a dificuldade em converter as oportunidades de gol em resultados concretos, algo que tem sido um obstáculo constante nos jogos do Campeonato Brasileiro. Ramalho destacou que, apesar de o time ter mostrado uma postura defensiva sólida e consistente, a falta de precisão nas finalizações tem impedido o Corinthians de alcançar os resultados desejados na competição. Para Ramalho, a diferença entre o desempenho do Corinthians nas competições de Copas e no Campeonato Brasileiro é evidente. Ele acredita que o time tem conseguido apresentar um bom futebol nas Copas, mas essa mesma eficiência não tem sido traduzida nas partidas do Brasileiro. A falta de capacidade de conclusão das jogadas tem sido um problema recorrente, e Ramalho sugeriu que a equipe precisa de um maior cuidado e precisão na hora de finalizar as oportunidades. Essa falta de eficácia ofensiva está tornando os jogos mais complicados e, consequentemente, dificultando a conquista de vitórias. O zagueiro também fez questão de ressaltar o empenho e a dedicação do time em campo. Segundo Ramalho, o Corinthians tem mostrado uma boa atitude, lutando com intensidade e se esforçando ao máximo em cada partida. Contudo, ele reconhece que, para que a equipe possa traduzir esse esforço em resultados positivos na competição nacional, é necessário aprimorar a capacidade de marcar gols. O time precisa ser mais eficaz nas finalizações para conseguir transformar suas boas atuações em vitórias concretas, aliviando assim a pressão e facilitando sua jornada no Campeonato Brasileiro. Ramalho evidenciou que a dificuldade em converter oportunidades em gols tem sido um desafio persistente para a equipe. Ele sugeriu que um aumento na concentração e um ajuste na abordagem das finalizações podem ser a chave para superar essa deficiência. O Corinthians está se esforçando para ajustar suas estratégias e melhorar a eficiência ofensiva, e Ramalho acredita que, com trabalho e dedicação, a equipe pode alcançar o nível de desempenho necessário para se destacar na competição nacional. A declaração de Ramalho reflete uma preocupação compartilhada por toda a equipe, que busca superar suas limitações ofensivas para garantir melhores resultados no Campeonato Brasileiro. A falta de eficiência nas finalizações tem sido um ponto de atenção constante, e o zagueiro vê isso como uma área crucial que precisa de melhorias urgentes. O desafio é transformar a boa postura defensiva em um desempenho igualmente sólido no ataque. Com a perspectiva de continuar trabalhando arduamente e ajustando suas estratégias, o Corinthians tem a esperança de que esses ajustes poderão ser realizados em breve. A equipe está determinada a converter suas boas atuações e esforços em vitórias concretas, buscando assim uma campanha mais bem-sucedida no Campeonato Brasileiro. A meta agora é aprimorar a capacidade de conclusão e encontrar a consistência necessária para alcançar os objetivos na competição nacional, tornando a jornada do time mais tranquila e produtiva. Em um confronto decisivo contra o rebaixamento, Fluminense e Corinthians se enfrentaram neste sábado no Maracanã, em um jogo que terminou sem gols, 0-0. O resultado foi um reflexo direto da situação crítica de ambos os times no Campeonato Brasileiro. A partida evidenciou a luta constante das equipes para se afastarem da zona de rebaixamento, mostrando que as dificuldades enfrentadas em campo são representativas dos desafios que enfrentam na competição. O empate, embora tenha sido um ponto conquistado, não aliviou a pressão sobre as equipes que precisam urgentemente de vitórias para garantir a permanência na Série A. O desempenho dos times durante o jogo destacou a razão pela qual ambos estão lutando para escapar da parte baixa da tabela. O Fluminense, com uma campanha irregular, demonstrou dificuldade em transformar suas oportunidades em gols, enquanto o Corinthians, apesar de alguma solidez defensiva, não conseguiu superar a falta de criatividade e precisão no ataque. O empate mostrou que ambos os times ainda precisam ajustar suas estratégias e melhorar seu desempenho se quiserem evitar o rebaixamento. A falta de eficácia na finalização e o controle dos jogos foram evidentes, refletindo as dificuldades que os times têm enfrentado ao longo da temporada. Após o empate, o Fluminense permanece com 21 pontos em 22 jogos, ocupando a 18ª posição na tabela. A situação é delicada e exige uma recuperação rápida para evitar a queda para a Série B. Por outro lado, o Corinthians, que agora soma 22 pontos em 23 jogos, conseguiu temporariamente sair da zona de rebaixamento. No entanto, a equipe precisa de resultados positivos para se manter fora dos 4 últimos colocados. A situação do Corinthians dependerá da partida do Vitória contra o Cruzeiro, que pode definir se o time voltará para a zona de rebaixamento. Com o Campeonato Brasileiro exigindo atenção máxima, ambos os times terão que aguardar até o próximo fim de semana para retomar suas campanhas na competição. O Fluminense enfrentará o Atlético Mineiro em Belo Horizonte no sábado, enquanto o Corinthians irá ao Castelão para encarar o Fortaleza no domingo.
No entanto, antes de se concentrar no Brasileiro, ambos os clubes terão compromissos importantes nas competições continentais. O Fluminense receberá o Grêmio no Maracanã para o jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, e o Corinthians jogará contra o Bragantino em casa, também pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. O jogo também foi marcado por uma tocante homenagem a Silvio Santos, que faleceu neste sábado aos 93 anos. O famoso apresentador, que foi torcedor do Fluminense em sua infância e se tornou corintiano após sua mudança para São Paulo, recebeu uma justa homenagem de ambos os clubes. Um texto conjunto foi preparado para celebrar seu legado, e um minuto de silêncio foi respeitado antes do início da partida, com sua imagem sendo projetada no telão do Maracanã, um momento de respeito e reconhecimento pela contribuição de Silvio Santos ao futebol. Apesar da intensidade do jogo, a partida teve poucos momentos de destaque. No primeiro tempo, Hugo Souza fez uma defesa crucial ao evitar um gol do Fluminense com uma intervenção espetacular após uma cabeçada de Cauã Elias. O Corinthians teve suas oportunidades, com Thales Magno tentando uma cabeçada que foi bem defendida por Fábio. No segundo tempo, o Corinthians conseguiu marcar um gol com Charles, mas o árbitro anulou o lance após a revisão do VAR, que identificou uma falta de Wesley sobre Samuel Xavier na origem da jogada. O jogo, portanto, terminou sem gols, deixando ambas as equipes em uma situação delicada e em busca de soluções para melhorar suas campanhas. Com o apito final do empate sem gols entre Fluminense e Corinthians, a atuação das equipes deixou muitos torcedores refletindo sobre o rendimento apresentado em campo. O jogo mostrou uma performance abaixo das expectativas, com ambos os times tendo dificuldades para criar e finalizar jogadas. A falta de criatividade e a dificuldade em transformar oportunidades em gols foram evidentes, levando muitos a questionar o que poderia ter sido feito de diferente para garantir um resultado positivo. A presença dos torcedores nas arquibancadas e nas redes sociais tem sido marcada por uma série de opiniões sobre como o time se comportou e o impacto das decisões táticas tomadas pelo técnico. As alterações feitas por Ramon Dias durante a partida também geraram debates entre os torcedores. O técnico do Fluminense fez mudanças estratégicas na tentativa de alterar o rumo do jogo, mas essas decisões não conseguiram surtir o efeito desejado. Muitos fãs estão curiosos para saber como essas alterações influenciaram o desempenho da equipe e se poderiam ter sido feitas de maneira diferente para aproveitar melhor as oportunidades. A discussão gira em torno da eficácia das substituições e ajustes táticos, com alguns questionando se a abordagem adotada foi a mais adequada para superar o Corinthians e conseguir uma vitória crucial. Agora, gostaríamos de ouvir sua opinião sobre o jogo de ontem. Como você avalia o desempenho da equipe e as escolhas feitas por Ramon Dias? Acredita que as alterações foram acertadas ou que houve espaço para estratégias diferentes? Compartilhe seus pensamentos e ajude a fomentar a discussão sobre como o Fluminense pode melhorar seu desempenho e encontrar a fórmula para sair da zona de rebaixamento. Sua perspectiva é essencial para entendermos melhor as expectativas e preocupações dos torcedores em relação ao futuro do time. A gente traz as notícias mais legais do Corinthians todo dia. Se inscreve e curte para a gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Corinthians adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.